Efésios 4, de 1 a 6. Amém? Olha aí. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai de todos e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar só mais uma vez? Pai Santo, sê propício a nós nessa noite, nós pecadores, frágeis e falhos, mas nós ansiamos ouvir Tua voz, aquela voz poderosa, doce. Precisamos ouvir Tua voz. Então que cale toda voz nessa noite, a voz do nosso eu, do nosso orgulho, a voz do pregador. Somente a voz do Teu Espírito fale conosco. Nós carecemos disso nessa noite, Senhor. Receba glória ao Teu nome. Amém. Preste atenção. A igreja as cartas de Paulo, elas tinham uma característica interessante. Paulo, ele escreveu algumas cartas e ele dividiu essas cartas no meio. Paulo começa nas cartas dele falando de teologia. Era como se Paulo estivesse falando assim, preste atenção, primeiro vocês têm que ter um conhecimento. E o conhecimento vai dar a vocês condição de viver da maneira que vocês aprenderam. Então é comum, na carta aos Colossenses ele faz isso, a carta a Filipenses ele faz isso, a carta à igreja de Éfeso ele faz isso. Ele divide essa carta no meio, então capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo está falando de teologia, de conhecimento, de parte teórica. E lá ele vai mostrar como o plano de Deus, qual era o plano de Deus. Aí ele fala assim, tendo sido eleitos, Efésios 1, no amado, antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis, e andar perante Ele em amor. Ele está falando assim, preste atenção, a parte teológica, a parte teórica, é que Deus, e Paulo vai escrever isso, olha, Deus tinha um plano, e Deus arquitetou esse plano, e Deus cumpriu esse plano, e Deus escolheu um povo para si, e Deus santificou esse povo, e escolheu esse povo com um propósito. Existe um plano. No capítulo 2, Paulo vai mostrar por que Deus tinha que fazer isso. Ele vai falar assim, porque a gente era morto em delito e pecado. Aí ele fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, nem de obras, porque é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ele continua mostrando. No capítulo 3, Paulo vai mostrar sobre a vocação dos gentios e vai orar por eles. E essa é a parte então teológica, teórica. E o que acontece? Nós vivemos um conflito, porque Paulo vai mostrar assim que não tem como desassociar a vida da teologia. O que é a teologia, meu irmão? O estudo da pessoa de Deus, o conhecimento da pessoa de Deus. Talvez você veio de igrejas que ignoram isso. Para que teologia? Porque teologia é o estudo da pessoa de Deus. Se você ignora, você tem que estar em outro lugar, menos na igreja. Então Paulo está mostrando o seguinte, olha, o conhecimento que nós temos de Deus não pode estar desassociado da nossa prática. É por isso que talvez você vai ver muita falta de ética dentro da igreja, porque muitos líderes têm ignorado o conhecimento de Deus, ou o estudo das Escrituras, ou a teologia, e a teologia é a mãe da ética. A teologia vai me mostrar, enquanto pastor, como defender a igreja de uma heresia, como defender a igreja de uma manifestação estranha dentro dela.
alguma coisa estranha que fere as Escrituras. Se eu não conhecer, eu não posso repreender, eu não posso ensinar, eu não posso exortar. Logo, a teologia me dá ética, dá a mim, a você ética. Paulo vai mostrar que, só que o que está acontecendo? Nós temos um conflito, preste atenção, nós temos pelo menos 2 grupos. Agora a gente começou a migrar de um grupo para o outro. Por quê? Vou te explicar. Nós temos um grupo que eles vivem um experiencialismo místico. O que é isso? Deixa eu te explicar. É aquele negócio seguinte: não importa o que está escrito, pastor, eu senti. Eu senti isso. E aí muitos pastores têm subjugado a igreja e irmãos assim. Muitos estão subjugados ao sentimento do pastor. Aí acontece o seguinte: vira o apóstolo e você tem que ir lá beijar o anel dele. Que loucura! Mas por que a igreja? Mas preste atenção, Paulo escreve a carta não é para pastor só, ele está escrevendo para a igreja. Vocês precisam conhecer, precisam ser enganados, não caírem nesse engano. Essa turma vive no experiencialismo. Na verdade tudo é o sobrenatural. Tem crente que não gosta de ouvir isso, mas preste atenção, meu irmão, eles não fazem nem o natural e querem o sobrenatural. Eles vivem só no sobrenatural, e quando algo sobrenatural não acontece no culto, o culto não foi bom. Se algo sobrenatural não acontecer, tem alguém em pecado. Como se Deus tivesse todos os dias, todos os cultos, que fazer algo sobrenatural. E quando eles não estão satisfeitos com isso, o que esse grupo faz? Nós vamos marcar aqui a conferência do sobrenatural. É o dia que Deus vai agir sobrenatural. Preste atenção, olha que loucura. Esses homens estão marcando uma agenda para o Espírito Santo e falando o seguinte: nesse dia o Senhor vai fazer o que a gente quer, e a gente quer o sobrenatural. Eles marcam a agenda para Deus, Jonathan. Deus vai ter que fazer hoje. Será que eles não entenderam quem é Deus? Então essa turma eles ignoram. Aí você fala assim: meu irmão, mas preste atenção, isso aí que você está me falando e sentiu, isso não tem amparo bíblico. Não, pastor, mas eu senti. Mas meu irmão, preste atenção, não existe fundamentação bíblica. Não, mas eu senti, Deus falou comigo. Deus falou. Meu irmão, mas a Bíblia não diz assim. Mas eu sei o que Deus falou. Que loucura é essa? Tem essa turma, esse grupo. Só que essa turma está migrando para o outro. Eles estão migrando para outra turma, que é a turma da ortodoxia clássica. Essa turma geralmente é um monte de engomadinho. Gosta muito daquele sapatinho fechado da Polo, calça de brim. Brincando, irmão, não precisa olhar para sua roupa não, calma. Só conjecturando aqui. Essa turma é aquela turma que só tem luz na mente. Eles gostam de vencer debates teológicos. Eles gostam de sentar e ver uma postagem, critica a postagem e bota um texto para humilhar teologicamente. Eu vou definir esse outro grupo com a frase do E.M. Baldes, um escritor que escreveu um livrinho chamado Poder através da Oração. Você precisa ler esse livro. Ele escreveu assim: nada mata mais do que uma ortodoxia morta. Esses homens têm luz na mente, não têm fogo no coração. Agora é a turma, é os defensores da teologia reformada. Todo mundo virou reformado, virou moda agora. Falei com Paulo Júnior isso, falei: depois que você começou a pregar, você criou uma modinha no Brasil, todo mundo agora é reformado. E ele falou assim: pior que é mesmo, meu irmão. Esses reformadinhos de atrás de computador não presta para nada. É uma turma que leu as Institutas de Calvino e agora são os defensores da teologia reformada. Não sabe nem o que é reforma. Um dia um chegou para mim e falou: pastor, eu sou reformado, sou calvinista. Eu falei: muito bem, quantas horas você ora por dia? Ele: o quê, pastor? Eu falei: quantas horas você ora por dia? Ele: pastor, assim, eu reconheço. Aí tentou ser humilde, só que aí já tinha derramado o meu caldo já. Reconheço que precisa orar mais. Eu falei: Calvino orava 7. Então você não abre a boca para falar que é calvinista. Você nem conhece a história. Então tem esse outro grupo. É o grupo cético. Aí não pode sentir nada, não acontece nada. O culto, quando está muito animado, passa uma mosca. Você ouve o barulho da mosca.
É um povo frio, sem ação e sem reação. E nós temos esses dois grupos: aqueles que vão para o misticismo, para o experiencialismo louco, insano, sem compreensão das escrituras, e aí tudo que dá para ele come, tudo que faz ele vai, tudo que acontece, agora nós vamos para o encontro com Deus, vai todo mundo, agora nós vamos para o G12, vai todo mundo, agora nós vamos para não sei o que, vai. E aí a gente começa a ir atrás de experiências, uma vez que a maior de todas as experiências fica em cima do nosso criado. E tem outro grupo, os teólogos de plantão, de carteirinha, frios. Pode, para que ir para o monte orar? A oração, uma vez falaram isso comigo: ô pastor, você vai no monte? Eu falei, vou. Ele falou, por que a oração de sua casa é menos poderosa que a do monte? Eu falei, você tinha que falar isso para Jesus quando ele subiu o monte para orar, ué, já que você é tão bom. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa: se Jesus tivesse orado de cabeça para baixo na árvore, eu não sei porque que ele tinha orado não, mas eu vou imitar ele, não você. Aí a turma fala, pastor, para que chorar? Essa turma chegou num nível tão absurdo, essa turma dessa teologia engessada, mentirosa, tão absurda, que eles falam assim, não precisamos orar não, Deus já decretou tudo. Você entendeu? Tem esses dois grupos. Paulo sabia disso, porque nesse tempo já tinha esses dois grupos. Por isso que Paulo começa a escrever as suas cartas dividindo em teologia e prática. Ele está falando assim, não é só conhecimento sem prática. Então preste atenção, olha aqui, escuta aqui. Se você der crédito só à experiência, sem conhecimento das escrituras, você se torna um místico pecador, até um profano. É profano, irmão, que eu estou falando. Você não viu, não? Eu tenho lutado. Um dia Deus vai me dar uma roça, e nunca mais eu vou ver internet, Instagram, porque é um negócio para fazer a gente pecar, principalmente esse negócio dos crentes. Você viu o pastor Playboy? Quem me mandou essa coisa do inferno? Você, Iago? Confesse seu pecado na igreja aí. Foi Danilo, né? Você, Danilo? Pecador. Danilo me mandou um pastor Playboy. Eu não vou, irmão, até falar o que ele falou é vergonhoso. Eu que sou bocuda, eu não vou falar. Só para você ter ideia. Muita gente vai seguindo esse porque não tem conhecimento bíblico. Paulo está falando assim, primeiro conhecimento. Então preste atenção. Primeiro grupo, coloca as experiências acima da palavra. Se tornam místicos. Uns até macumbeiro, é por isso que você joga bomba de óleo nas ruas, na cidade, dá a volta na cidade 7 vezes. Vamos dar a volta, pastor, Deus falou comigo. Meu irmão, Deus falou o quê? Falou comigo que é para rodar essa cidade, jogar bomba de óleo nos 4 cantos da cidade. Eu continuo vendo prostíbulo aberto, motel aberto, boteca aberto, não aconteceu nada. Ele só sujou a cidade e desperdiçou óleo. É o grupo místico. Mas se você é só aquele que tem intelecto, conhecimento, sem oração, sem vida, o que você conhece não redunda em vida piedosa, de quebrantamento, de choro, de lágrima, de boca no pó, você é só um demônio inteligente. Porque Satanás conhece teologia mais do que eu, mais do que você e do que todos os teólogos do Brasil, e continua sendo Satanás. Então, vou começar a pregar. Agora eu já expliquei a carta. Você entendeu? A carta, de maneira atual, ela divide isso. Ela pega esses dois grupos e fala assim, vocês dois estão errados. Então olha para mim aqui, olhando para essa carta, vamos pensar um pouco. Paulo vai mostrar que o verdadeiro cristão, o cristão convertido de fato, ele vai unir conhecimento com prática, ortodoxia com piedade, teologia com a vida, ou seja, o conhecimento de Deus com a experiência com Deus, ok? Conhecer a sua palavra e ter experiências com Deus. O salvo, o cristão verdadeiro. Então preste atenção, quando você quer só essa experiência, sem Deus, sem Bíblia, não resolve. Nessa carta Paulo vai dividir então ela no meio, então preste atenção comigo, vamos olhar para o texto. Paulo começa assim, você precisa entender, que a nossa vida agora é uma consequência da nossa doutrina, conjunto de normas, de regras e de ensinamentos que a Bíblia tem a respeito de Deus para que possamos seguir doutrina.
A nossa vida é uma consequência dela. E Paulo vai começar dizendo assim: rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor. Paulo está preso em Roma quando ele escreve a carta aos Efésios. Então ele fala assim: irmãos, eu rogo, eu insisto com vocês. Para quê? Para que andeis de modo digno no Senhor. A palavra-chave aqui até o final da carta agora é a palavra andar. Andeis de modo digno. O que é isso? Preste atenção que você vai ficar impressionado com o que Paulo está fazendo. Depois de ensinar teologicamente a respeito de salvação, plano de Deus, o que Deus fez, qual o propósito dele, ele fala assim: agora vocês vão viver assim. Aí ele fala assim: eu rogo para que vocês andem de modo digno. Todo o ensino que foi transmitido, Paulo está dizendo, toda a obra que foi realizada para vocês, tudo que eu fui ensinando e tudo que Cristo fez, foi para que vocês andassem nela. Ele diz assim: andar de modo digno. Ele não está falando assim para que vocês conheçam somente, para que vocês admirem somente. Pastor, eu gosto tanto da igreja evangélica, eu sou quase crente. Você é quase salvo, porém fatalmente perdido. Não foi para que a gente admirasse. Ele está falando assim: preste atenção, o ensino foi dado para que vocês peguem esse ensino e andem. Por isso o salmista vai dizer: ela é a lâmpada dos meus pés, é a luz do meu caminho. Eu vou usar ela para guiar os meus passos, para conduzir os meus caminhos. Ele está dizendo o seguinte: todo o ensino que foi dado, Paulo está falando, é para que vocês andem nele, não para que admirem, para que achem bonito, para que sejam espectadores, para que gostem somente. Mas ele diz assim: andar de modo digno. E no grego a palavra modo digno traz uma ideia interessante. Preste atenção, irmãos. Nós vamos falar sobre teologia e vida. Agora nós estamos na parte prática da igreja. E o que é isso? Quando ele diz assim, andar de modo digno, a palavra modo digno aqui no grego traz uma ideia interessante. É como se fosse uma balança com dois pratos. Então a primeira coisa de uma igreja que vive para a glória de Deus, a igreja vai medir nessa balança, vai andar de modo digno. O que é isso? Essa balança é como se tem dois pratos, onde está a sua vida e a vida de Cristo. Logo ele está dizendo o seguinte: se você quer viver para a glória de Deus e andar em unidade, em comunhão com a igreja, você tem que colocar a sua vida na balança com a de Cristo, não com a do seu irmão, não com a do pastor. O Jonathan não coloca a vida dele na balança com a do Fio e fala assim: já que o Fio fez isso, pastor, você não pode chamar a minha atenção. Olha o Fio, ele toca no louvor e mesmo assim ele fez isso e fez errado. Paulo está dizendo: anda de modo digno, coloca a sua vida na balança com a de Cristo. Eu pego a minha vida e comparo com a de Cristo. Então preste atenção, olha aqui para mim, preste atenção aqui. A pessoa te ofendeu. Coloca a sua vida na balança com a de Jesus e vê se você não vai perdoar ela. A pessoa falou mal de você, coloca a sua vida na balança com a de Cristo e vê se você não vai ter uma atitude de perdoá-la, de ir atrás dela, de resolver o problema. Sabe por quê? Porque quando você coloca a sua vida na balança com a de Jesus, não tem escapatória para nós. Pastor, eu fui duramente golpeado, fui traído duramente. Ele falou: não, filho, porque na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Paulo está dizendo: andem assim. A primeira coisa que você vai fazer para ser uma igreja para a glória de Deus é começar a comparar a sua vida com a de Cristo e não com a do seu irmão. O padrão de comparação não é o meu irmão, mas Cristo sempre foi e sempre será. Coloca a sua vida na balança com a de Jesus. Já que você gostou tanto e achei legal, em seus passos, o que faria Jesus? Coloca a sua vida nisso. Pega o que você fala quando não tem ninguém te vendo. Pega o que você faz quando não tem ninguém te olhando e coloca na balança com a de Cristo. É isso que ele está falando. Pega as motivações do seu coração quando vem para a igreja e coloca na balança com a de Cristo. Isso é andar de modo digno. Está vendo como é que o nosso português perde muito para o grego? A gente não entende, a gente fala assim: andar de modo digno, eu não vou roubar, não vou matar, não vou me prostituir, não vou fazer, não tem nada a ver com isso. Isso é o mínimo que você vai fazer. Ele está falando em as afeições e as coisas internas do meu coração. Mas pastor,
Deixa eu te falar um negócio. Nem tenta esconder de Jesus. O salmista já falou que Ele nos sonda e nos conhece. Coloca na balança. Então Ele está falando, andar de modo digno. Ele está dizendo a primeira coisa para você entender. E o que Paulo está falando? Olha aqui, olha comigo. Ele diz: rogo, eu prisioneiro do Senhor, que vocês andem assim, que vocês peguem a vida de vocês, que vocês coloquem na balança junto com a de Cristo, avaliem a vida de vocês e andem de modo digno, segundo a vocação que fostes chamados. Que vocação é essa? Então preste atenção, meu irmão. Paulo faz esse chamado, inicia esse capítulo, e ele fala: vocês foram chamados com uma vocação. E é sobre essa vocação que eu acredito que é a primeira característica de uma igreja que vive para a glória de Deus. Paulo fala toda a teologia, e ele começa, quando vai falar de prática, ele fala de comunhão, de unidade. Olha aqui. Eu fiquei pensando na minha cabeça, qual que é a marca da igreja na visão dos teólogos, a maioria do Brasil hoje? Uma igreja para a glória de Deus. E eu fiquei pensando, se fosse os Penteca, uma igreja para a glória de Deus é aquela igreja que tem 10 mil pessoas, um coral gigantesco, e chuva de profecia e revelação, chuva de mistério, pá. Uma chuva diferente agora está se formando. Será que é isso que é a igreja para a glória de Deus? Nada acontecendo. Eu até gosto, irmão. Eu gosto de usina assim, de vez em quando, para orar. O que é uma igreja para a glória de Deus? Paulo vai falar assim: preste atenção. Depois que vocês entenderam o que a Bíblia vai dizer a respeito de vocês, e vocês vão passar para a prática, vocês precisam entender a comunhão, a unidade do corpo. E isso tem tudo a ver com o texto que nós lemos no início. É bom estar em comunhão, mas preste atenção. Por que a primeira coisa que Paulo vai falar da prática da igreja, ele vai falar de comunhão? Que vocação é essa que ele falou que nós fomos chamados por ela? Você precisa entender, o próprio Jesus falou sobre essa vocação. João capítulo 17, verso 22 e 23, Jesus falou sobre essa vocação. Preste atenção. João 17, 22 e 23, ele vai dizer assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós, eu e o Pai somos um, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está fazendo a oração sacerdotal dele, ele está falando assim: Pai, assim como o Senhor me enviou e eu sou um com o Senhor, que eles sejam uns com os outros, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Ou seja, ele está falando assim, a característica de uma igreja, o mundo vai olhar para a igreja e vai entender que a igreja é a embaixadora de Cristo, que a igreja é a representante de Cristo quando eles tiverem unidade, quando eles andarem como um só corpo. Ele está falando assim: olha, o mundo vai conhecer a Deus olhando para a igreja pela unidade, pela comunhão. Ou seja, meu irmão, preste atenção, é impossível uma igreja sem unidade, sem comunhão. Pastor, você entendeu como é que cai por terra os desigrejados aqui? Rapidinho. Eu vou ser crente, pastor. Eu sou crente, eu creio em Jesus, somente nele, faço as minhas orações, e assisto o culto online, porque eu não dou muito certo com muita gente. Nunca vi uma cabeça sair andando sozinha por aí. Então você nunca foi corpo de Cristo. E Paulo está falando assim: presta atenção, a primeira marca da igreja, a característica na vida prática da igreja é comunhão, é unidade. Você quer ver? Vamos voltar lá no Éden para você entender. Por que é a comunhão? Escuta isso, meu Eliezer. Lá no Éden, lembra?
aqueles pai nosso lá, Adão e Eva, pecaram. Mas o que acontecia antes do pecado? Todos os dias quem visitava eles? Deus os visitava todos os dias, tendo comunhão com o homem. Eles viviam em comunhão, em unidade, em koinonia. Não é a do pastor Pedro, é koinonia. Entendeu? Eles viviam unidos, em comunhão todos os dias. Aí o homem peca, cai da graça. Esse aí caiu da graça. O que aconteceu? O profeta vai dizer assim: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Houve então o que nós chamamos de excomunhão. O homem perde a comunhão com Deus. Deus se afasta do homem. O homem se afasta de Deus por causa do pecado. Aí o que aconteceu? Escuta aqui. O homem peca, e aí Deus vai visitar o homem de novo, já sabendo do pecado dele. O homem se esconde. Quando Deus chama, Deus não sabia onde que ele estava, mas Deus chama ele. Quando o homem se apresenta, a Bíblia diz que o homem costurou folhas de figueira e tampou a sua nudez, porque eles estavam nus e não se envergonhavam. E quando Deus agora vai visitá-los, eles tiveram consciência da nudez. Eles escondem a nudez, escondem o pecado e fazem com a sua própria mão essa obra. Não foi assim? Quem já viu folha de figo aí? Já viu uma figueira? Já viu uma figueira, irmão? Ninguém nunca viu uma figueira aqui? Ézio, até o Azaf já viu? Vocês nunca viram não, gente? Gente do céu. Figueira tem uma folha um pouco maior. Eu penso que lá na do Éden, como o solo ainda não era amaldiçoado, devia ser uma folha brutal. Ele cobriu. Só que tira a folha da figueira e deixa uns dias para ver o que vai acontecer com ela. Ela vai secar. E diz o texto que o Senhor Deus então faz roupa de pele de animal, de cordeiro, para mostrar para o homem que o primeiro a sacrificar na história não foi o homem, foi Deus. Por isso que Apocalipse capítulo 8 vai falar que o cordeiro foi crucificado antes da fundação do mundo. O que está acontecendo aqui? Para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Aí Deus fala assim: Adão, você não vai conseguir ter comunhão. Você perdeu a comunhão. Você perdeu, Adão, a unidade comigo. Ser um só comigo, perdeu. A obra da sua mão não vai conseguir trazer você de volta para a comunhão. Então, Adão, eu sacrifiquei o cordeiro na eternidade para que você voltasse a ter comunhão. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Romanos 5: justificados, pois, mediante a fé, tem paz agora. O homem volta a ter comunhão, e para o homem voltar a ter comunhão, Deus entregou tudo o que tinha. É por isso que Deus não aceita uma igreja que viva sem comunhão, sem unidade, entendeu? Volta para o texto. Então Jesus vem, restaura a comunhão. Só que andar em comunhão é difícil, né, irmão? Talvez você pense que andar em comunhão com fulano de tal é bom demais, tranquilo. Mas e o outro? Aquele irmão mais difícil. Andar em comunhão é lindo, mas não é fácil. Por isso Paulo vai falar o seguinte, olha aí, volta para Efésios. Ele diz assim: esforçando diligentemente. Por isso que ele fala a palavra esforçando no texto, porque andar em comunhão exige esforço. Mas como andar e manter a comunhão? E Paulo vai ensinar aqui, agora preste atenção, que agora começa o sermão. Se a primeira característica de uma igreja, na prática, uma igreja que vive para a glória de Deus, uma igreja que vai contar com a simpatia de todo o povo, e Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos, se a primeira característica é comunhão, é unidade, como fazer para andar, pastor, uma vez que é tão difícil? Não é fácil andar em unidade. Nós, via de regra, selecionamos um grupo que temos mais afinidade e caminhamos com ele, mas a Bíblia não diz assim. Ele diz uma comunhão e unidade uns com os outros, uma vida comum na sociedade, na comunidade cristã.
é uns aos outros. Ele está dizendo, como então? Aí eu quero estabelecer isso como, quais são os pilares da verdadeira comunhão. Paulo vai ensinar para nós. Então talvez isso vai te ajudar, meu irmão, a ter comunhão não só aqui na igreja, mas na sua família, na sua casa. Ô irmão, é inadmissível um cristão que vive afastado da família e fala assim, não pastor, não, porque o crente é muito chato, pastor, eu sou muito mal visto lá na minha casa. Então você está vivendo o evangelho de alguma coisa, de algum jeito errado. Alguma coisa tem de errado. Está faltando alguma coisa do fruto do Espírito em você, porque é impossível alguém receber desse fruto e apresentar as características dele e não ser uma pessoa boa de estar perto. A menos que você é aquele cara que é crente, sua família é toda macumbeira, sei lá o que é, trem do cão, e você te odeia lá. Aí beleza, porque a Bíblia fala que para uns é cheio de morte para a morte, para outros é cheio de vida para a vida. Mas quais são as características, os pilares da comunhão? E preste atenção, talvez você está tropeçando em muitos deles, talvez nós estamos tropeçando. E talvez por isso que nós perdemos aquela característica lá de trás. Primeiro pilar da comunhão que Paulo vai dizer, ele diz o seguinte: rogo que andem de modo digno na vocação que vocês foram chamados. Qual a vocação que foi chamada? Para ser uns com os outros. Assim como o Pai é um com Cristo, a igreja tem que ser uns com os outros. É um só corpo, porque há uma só fé, Paulo vai dizer, um só batismo, um só Deus. Mas qual é o primeiro pilar? E ele diz, com toda humildade. Olha aqui. Primeira coisa na vida prática de uma igreja, ele fala de comunhão, que já é difícil demais. Aí ele vai falar assim, que o pilar da comunhão, a primeira coisa é a humildade. Escute isso aqui, meu filho. A humildade para esse povo aqui que Paulo está escrevendo era visto como fraqueza. A humildade para os gregos, e Éfeso era uma cidade grega, era vista como fraqueza. A humildade para os romanos era sinal de fraqueza. Lá eles gostavam de ovacionar os grandes filósofos, os grandes imperadores, os atletas que venciam as competições. Eles gostavam de ter força e ser reconhecido pelo povo. Isso era sinal de força. Isso sim era uma virtude, mas a humildade era geralmente atribuída a pessoas com pobreza, com fraqueza, com limitação, homens que viviam nas escórias da sociedade, que eram tidos. Então a humildade não era uma virtude naquele tempo, a humildade passou a ser virtude depois de Cristo. Porque Cristo ele ensinou isso. E ele falou que a primeira característica de um cidadão agora do reino dele é a humildade de espírito. Meu irmão, a humildade choca a gente, confronta a gente todos os dias. Você nunca parou para pensar que isso talvez deveria ser o nosso maior esforço? Ele começa a característica da igreja falando de humildade de espírito. Paulo vai falar de comunhão e fala humildade. Você precisa de humildade para andar em comunhão. Talvez esse tenha sido o mal de muitos de nós. Por isso a gente não consegue andar em comunhão, porque falta esse primeiro pilar, essa primeira coluna da comunhão. Para os romanos, para os gregos, eles gostavam de uma palavra grega cristã chamada megalopsiquia. É grandeza de alma, era o contrário de humildade. Mas Paulo está dizendo, vocês para andarem em comunhão, tem que aprender primeiro o que é a humildade. E a humildade agora, depois de Jesus, depois da morte e da ressurreição de Cristo, Ele fez com que essa palavra, humildade, se tornasse uma das maiores virtudes de um homem. E é exatamente a humildade o primeiro pilar estabelecido por Deus para se andar em comunhão, porque a humildade vai nos colocar na posição correta. É humildade de pensamento. Humildade agora é a virtude das virtudes. Presta atenção, a humildade está vinculada a não pensar nada além de si. Quer ver? Definição de humildade. Romanos capítulo 12, Romanos 12, 3. Põe aí para nós. Definição de humildade. Porque pela graça que me foi dada entre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Preste atenção,
Humildade tem a ver com eu não pensar nada além de mim. Então olha aqui, humildade é eu saber quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou voltar. Logo a humildade vai me ensinar e vai me mostrar que eu sou um pó, que eu careço da graça de Deus e que quando eu morrer eu vou voltar ao pó. Logo eu não tenho o direito de reivindicar nada por causa da minha própria configuração. A minha própria matéria não me dá direito de envaidecer com nada. A humildade não vai me deixar passar por cima das pessoas. A humildade vai fazer eu olhar para o outro, eu como um servo e não como Senhor. A humildade vai me mostrar exatamente quem eu sou, vai me colocar exatamente aonde eu devo estar. Eu não posso pensar nada além daquilo, da graça que me foi dada. Então vamos pensar. O que você fez para ser salvo mesmo? Nada. O que você fez hoje para respirar? Hã? O que você fez hoje? Acordou e falou assim: hoje eu vou respirar melhor. Foi você que decidiu isso? O que você fez hoje para que a comida entrasse no seu corpo e fosse bem distribuída para nutrir a sua vida? Hã? O que você fez hoje para as suas células funcionar normal? O que você fez hoje para os seus órgãos funcionarem normal? O seu rim funcionar normal? Sua bexiga funcionar normal? O que você fez hoje para manter seu coração batendo? Nada! Logo a humildade não me deixa pensar nada além disso de mim. Ele está falando assim: o primeiro pilar para andar em comunhão é a humildade. Sem humildade ninguém anda em comunhão. E humildade não tem nada a ver com ter ou não ter. Já conheci gente pobre, de maré de si, que é orgulhoso mais do que o demônio. E gente rica, cheia de posses, um poço de humildade. Humildade não tem a ver com minha posição social, intelectual, meu irmão. E Paulo está falando assim: a primeiro pilar para andar em comunhão é a humildade. A igreja precisa ser assim, encharcada de humildade para andar em comunhão. Por que isso, pastor? Porque você vai receber pessoas defeituosas. Nós vamos receber pessoas com dificuldades, que sentem dores. Sabe, uma das músicas que mais, quando eu estou em crise assim, olha pastor, o senhor entra em crise? Olha, pergunta para Renata para você ver, assustar. Eu paro, eu ligo aquele moço para cantar para mim assim: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo e nada mais. A humildade me faz voltar todos os dias para onde eu estou, quem eu sou. Todos os dias. Todos os dias a humildade me faz voltar para o lugar onde eu nunca deva sair de lá. A humildade é o primeiro pilar da comunhão. É difícil manter comunhão com um soberbo. Ele sempre vai achar que é melhor que você. E quando você o isola, você se torna exatamente como ele. A humildade constrange a pessoa. A humildade não requer os seus direitos. Ele não se impõe. Agora é comigo que você deixa. Ele está falando: agora preste atenção. Você quer promessa maior que essa? O que você quer mais além do reino dos céus? O reino dos céus não basta. O reino dos céus é pouco. Ele está falando: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando de pensamento.
Mas ele vai dizer depois, primeiro, com toda humildade. Segundo, ele vai dizer com toda mansidão. A palavra grega traduzida significa suavidade dos fortes. O que é mansidão? Enquanto a humildade tem a ver com o pensamento correto a seu respeito, o sentimento correto a seu respeito, a mansidão tem a ver com a atitude correta. Olha aqui, ele está falando, presta atenção, vocês aprenderam, eu já mostrei para vocês a parte teórica, teológica, a teoria, agora na prática, vocês devem redundar todo esse conhecimento em unidade. A primeira coisa para se ter unidade é a humildade. Para você andar em comunhão, você precisa de humildade, ter o pensamento correto a seu respeito, pensar só o que convém. Assim é fora desse padrão de humildade. É só pensar o que convém. Ele está dizendo, mas não é só pensar o que convém, mas agir da forma correta. A mansidão é a força sobre controle. O que é isso? Eu vou te explicar com um exemplo. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus sobremaneira o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Preste atenção, olha aqui para mim. Corta, ó. Ele está falando assim, pensar o que convém e agir. A mansidão é aquele que sabe que pode fazer, ele tem condições de fazer, ele tem força para fazer, mas ele controla, é a força sobre controle. Ele abre mão dos seus direitos, ele abre mão, ele tem até essa capacidade, mas ele prefere se parecer com Jesus, ele prefere agir igual a Jesus. Ele está falando assim, olha, preste atenção, aqui irmão, Jesus, tentaram prender Jesus, puxaram a espada, espera aí, você acha que se eu não quisesse, eu não ordenava uma legião de anjos que viria me defender? Olha Jesus sendo manso, guarda a espada. Você acha que se eu não desse uma ordem, todas as estrelas, todos os planetas, como um meteoro, cairia sobre a terra e destruiria a raça humana? Jesus está falando assim, eu tenho esse poder, mas eu não o faço. Por quê? Por um propósito muito maior, por algo muito maior. É a mansidão, é a força sobre controle. É você que tem capacidade, você tem condições de prejudicar o seu irmão, e ele fez algo grave contra você, mas você não o faz. Você abre mão. Pensa aqui se não dá para andar em comunhão assim agora. Penso o que devo, só o que convém a meu respeito, não penso nada além disso. Quando alguém me fere, eu tenho condições de prejudicá-lo, eu não o faço. Eu não tenho só o pensamento correto, mas a atitude correta. E talvez você está pensando que, não pastor, graças a Deus, eu não tenho nada disso, eu nem sei porque eu estou aqui ouvindo essa mensagem. Deixa seu marido pisar no seu calo, que você vai ver se é manso ou não. Deixa seu esposo pisar no seu calo, sua esposa. Deixa seus filhos te contrariar. Deixa eu, seu pastor, numa conversa ferir você. Você vai ver se é manso ou não. Mansidão é a força sob controle. Paulo está dizendo, esse é o outro pilar. Uma pessoa humilde pensa bem pouco em seus méritos pessoais. E uma pessoa mansa pensa bem pouco em suas reivindicações pessoais. Eu tenho direito, pastor. Olha o que ele fez lá. Eu tenho direito. A pessoa mansa não age assim. Nós precisamos aprender esse princípio. Estou terminando. Tem a terceira coisa agora. Ele fala, olha aí. Com toda longanimidade, ou paciência. A palavra grega que traz a ideia de uma atitude de nunca revidar. Nossa, presta atenção, eu estou te dando os conselhos que Paulo está dando para andar em comunhão. Ele está falando humildade, mansidão
e paciência ou longanimidade. Macrotimia é aguentar com paciência as pessoas provocadoras. Irmão, preste atenção nisso aqui. Será que tem gente assim na igreja? Dá dor de cabeça nesse sorrisal. Até o olhar é de deboche, não é assim? Ele está falando assim: a longanimidade vai te dar capacidade de suportar essa pessoa. Uai, se fosse fácil andar em comunhão, a gente não precisava suportar. Mas você está equivocado sobre a palavra suportar no texto. Não é assim, pastor? Olha, eu sou crente, aleluia. O senhor pode me pedir o que o senhor quiser, mas em nome de Jesus, não me peça para andar com fulano de tal, porque eu não suporto ele. Jesus olha e fala: filho, eu tenho que suportar você desde quando você nasceu. Antes de você nascer eu já te suportava. Você entende? Que andar em comunhão é lidar com esses conflitos. Ele está falando assim: olha, a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de quem? Meu? Não, do outro. Ele está falando assim: eu vou suportar a chatice do Ézio. Aqui é que ele é chato. Exemplo, filho. É meu irmão mais velho, eu posso falar que depois a gente resolve lá em casa. Posso usar ele. Eu suporto em benefício da Marta, do Yuri, do Fio. Isso é andar em comunhão. Isso é ser longânimo e paciente. É entender que eu preciso suportar as fragilidades, as deficiências. Pastor, pelo amor de Deus, não tem condição de andar com aquele irmão. Não tem como, ele dá nos meus nervos. Você está precisando aprender com Jesus. Lembra, de modo digno. Põe na balança você. Você também não é lá essas coisas todas não. Quando alguém fala: não, pastor, o senhor é chato demais, eu falo: não, meu filho, eu estou no lucro, eu sou muito pior do que isso que você falou. Não é assim que Spurgeon ensinou? Se alguém falar um monte de coisa a seu respeito de mal, fica ofendido. Não, você é muito pior do que isso. Ó, ia ser bom ser da igreja do Spurgeon. Mas ele está falando o seguinte: porque eu penso só o que convém a meu respeito. Para andar em unidade eu preciso entender isso. Para andar em unidade eu preciso suportar as adversidades, as dificuldades do outro. Na verdade, a comunhão está estabelecida no que podemos chamar de mansidão ao longo prazo. Isso é a longanimidade. É eu ser manso o tempo todo. Eu não vou revidar. Agora você pensa a igreja inteira fazendo isso. Todos. Eu tenho umas ovelhas aqui bravas igual o siri na lata. Elas já sabem. Eu chego lá, mas é assim. Diversas pessoas. E quando a igreja entende isso e começa a aplicar, só que nós estamos falando de prática, não estamos falando de teoria aqui. Estou falando que você tem que fazer isso, é prática. Vamos lá, estou terminando. Aí ele segue. Ele diz assim, finalzinho, viu, irmão? É a última folha, tá? Vou virar mais folha nenhuma não. Estão tudo cara de assustado. Está demorando, Duda? Depois ela fala: pai, demorou um pouco. Pai, foi bom. É assim que ela fala. Olha aqui, olha o texto. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Preste atenção. Suportar não tem nada a ver com: ah, pastor, tudo bem, eu vou ignorar porque eu tenho que suportar. Não. Suportar quer servir de suporte. Você tem que ir lá naquele enjoado lá e falar assim: deixa eu te ajudar aí. Aquele que te enche a fazer, deixa eu te ajudar a caminhar. Você está precisando que faz o quê? Lava seu carro? Deixa eu lavar ele aí. Você está precisando que fica com seu filho aqui para você ouvir o culto? Deixa eu ficar com ele aí. Você está precisando do quê, meu irmão? De dinheiro? Deixa eu dar um jeito de te ajudar. Você está precisando de quê? Que vá lá na sua casa, ajudar você a pintar, limpar, lavar, suportar.
Ele está dizendo assim, suportando uns aos outros, mas qual é o motivador? Ele está falando assim, você não tem que suportar como um dever amargo. Eu tenho que ir, né, depois daquela pregação do pastor, você não entendeu nada. Ele está falando assim, em amor, é suportar com prazer, é você saber que você está cada vez mais sendo parecido com Jesus. A sogra aí pode dar um glória. Ele tem que suportar, minha filha, e ela também. E não é ir lá e falar assim, eu tenho que suportar, né? Aí a sogra está falando e o cara está lá assim. A sogra está falando e a mulher está lá assim, é só eu fingir que eu não estou ouvindo. Entendeu? Mesmo se a sua sogra for a sogra coral. Balança a cabeça não, essa sogra é uma mãe para você. Quer arrumar briga com a irmã Wanda, fala do Will para você ver, ela arruma confusão com qualquer um. Ela só briga mais se falar mal de mim, aí ela briga com força, mano. É servir de suporte, filho, é andar junto. Então preste atenção. Deixa eu te falar um negócio, você quer ser crente mesmo, quer andar em comunhão, é assim que funciona. Então é melhor para aquela igreja, pastor, que eu entre e saio e ninguém me vê. Tem problema não, Jesus nem vai te ver no dia do juízo. Porque esse é o desafio da igreja. Não tem igreja sem comunhão, filho. Ele não ia crucificar Cristo naquela cruz lá, para você fazer charminho e falar, eu não vou andar em comunhão. Ele falou, vai ter que andar em comunhão, vai ter que aprender de mim. Por isso Jesus falou assim, olha, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para vossas almas. Eu fico imaginando, irmão, eu estou pregando em meu favor, que o tanto que é difícil andar comigo. Nossa, tem gente que sofre demais. A Gleice, quando ela não me liga um dia, eu acho estranho. Eu tenho um trem errado, por que você não me ligou? Aconteceu alguma coisa para ela me ligar. E quando eu não atendo, ela fala assim, você não me atendeu não, né? Eu falo, nem vi, menina. Quando ela não liga, eu acho estranho. Eu falo, não, eu tenho que ligar. Aí ela falou, oi pastor, te amo. Eu falei, eu também, minha filha. Suportar. Olha, ela me suporta quantos anos, filha? 6 já? 7 anos quase, né? Suportar um amor é carregar os fardos uns dos outros. Aí ele diz, esforçando. Mas olha aqui que interessante essa frase. Suportar em amor é a manifestação prática da paciência. A paciência suporta e o amor age em benefício do outro. Imagina. Conta-se a história de uma moça, estou terminando. Acho que eu já contei essa aqui, vou contar de novo, tem visitante. Conta-se a história de uma mulher, que ela tinha uma vizinha, e todos os dias essa vizinha jogava lixo do lado da casa dela. E ela foi lá e reclamou. E no outro dia a vizinha foi lá e jogou mais lixo na casa dela. Pegou cocô de bicho, de cachorro, resto de lixo, de banheiro. Foi jogando tudo com raiva dela, porque ela era crente. Uma amiga dela chegou e viu aquela sujeira no jardim dela, aquela confusão, e acabou com o jardim, resto de lixo, resto de trem podre, aquele negócio. E a vizinha, a amiga dela que estava lá, chegou revoltada, é aquela assim, brava, entendeu? Eu penso que é a que tem a unção da Bela, essas meninas bravas, assim, desse tamanhozinho, da Vivian. Nós vamos lá. Isso é absurdo. Acabou com o seu jardim. Ela falou assim, nós não vamos lá. Nós não vamos lá. Ela foi, você me ajuda a limpar o jardim? Limpou o jardim todinho. Ela foi lá no jardim, cortou as melhores rosas do jardim, fez um buquê, bateu na porta da vizinha dela e entregou o buquê de flor para a vizinha dela. A vizinha pegou, por que você está me dando isso? Só quero te dar essas flores. Ela voltou para a casa dela. No outro dia a vizinha dela bateu na porta da casa dela, chorando, e falou assim, eu não entendo por que você fez isso. Por quê? Eu não gosto de você. Eu acabei com o seu jardim, joguei um monte de lixo na sua casa, eu não gosto, eu quero que você saia daqui, eu não quero que você seja minha vizinha. Por que você foi me dar flor? Ela falou aquela frase,
Você jogou lixo na minha casa, que é a única coisa que você tem para me dar. A humildade, a paciência, a longanimidade faz eu retribuir, não aquilo que a pessoa merece talvez, mas aquilo que Deus me deu enquanto filho dele. Uma vez que eu merecia o inferno, Ele me deu o céu. Uma vez que eu merecia a justa condenação, e Ele me deu a vida. Paulo vai dizer, esforçando. Ele está falando que a gente tem que ser diligente. Ele está falando assim, preste atenção, irmão, para você viver essa prática, você tem que se esforçar, vai ter que ser diligente para manter a unidade, a comunhão. Ou seja, eu me apresso em fazer primeiro, eu me apresso em manter a comunhão, eu não espero o outro. Por isso que ele fala assim, uns com os outros. Eles não falam os outros com um, ele está falando primeiro eu dou o primeiro passo. Eu não espero ele me pedir perdão, eu não espero ele reconciliar comigo, eu não espero ele me fazer o bem. Quando eu sei que aquele que me feriu precisa de ajuda, eu sou o primeiro a ir lá. Isso é andar em humildade e andar em comunhão com a igreja e ser parecido com Jesus. É isso que Paulo está ensinando. Por isso ele está falando que você tem que se esforçar para isso, tem que ter esforço. Eu me esforço para reconciliar, eu me esforço incansavelmente, eu busco todos os dias, todos os meios que a Bíblia me dá para manter a comunhão. Por quê? Porque a comunhão é a primeira característica, a unidade. Jesus está falando assim, eles vão conhecer vocês, eles vão conhecer, o mundo vai nos conhecer pela unidade, para que assim como eu sou um com o Senhor, eles sejam uns com os outros. Agora você vai entender o texto final. Entendeu, irmão? Está pesadão, né? Vocês estão com cara de assustado? É a prática da igreja, filho. Agora você vai entender o texto. Atos capítulo 2. Jesus. Quem dera o Senhor nos concedesse isso. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e perseveravam na teologia, no ensino, na pregação, na interpretação bíblica dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Será que não é por isso que os prodígios e sinais saíram da igreja? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A marca de uma igreja para a glória de Deus é a unidade, é a comunhão, é sermos um. O problema é que você espera isso só do pastor, e aí o pastor não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, não consegue atender todas as famílias ao mesmo tempo. Mas ele não falou ter comunhão com o pastor, ele está falando uns com os outros. O pastor está inserido nessa, não me exclui não, hein? Sai fora, eu estou dentro. Unidade, suportar. Ele está falando assim, meu irmão, é bom andar do lado de alguém paciente, humilde. É bom andar com alguém assim.
que me ajuda, que me incentiva, que me ensina. Se nós entendêssemos a profundidade desse texto, nós jamais falaríamos mal do outro irmão. Nós nunca mais emprestaríamos a nossa língua para criticar o outro irmão. Porque a gente aprendeu a pensar só o que convém de nós. Só o que convém. Humildade para aprender a receber elogios, irmãos. Nós precisamos aprender isso. Humildade para isso. Para eu saber que eu sou servo do meu irmão, que eu tenho que estar junto com ele. Não é ser coitadinho não, irmão. Não confunda humildade com ser coitadinho. Humildade é uma coisa, simplicidade é outra coisa. Mas não confunda humildade com ser o pobre coitado da igreja. Humildade tem a ver com pensamento. Ele está falando, o único jeito de andar em comunhão e refletir a glória de Deus para esse mundo é se nós andarmos assim, juntos. Juntos. A humildade me faz perdoar. A paciência me faz entender que o meu irmão vai errar comigo de novo. Mas pastor, 3 vezes. Olha, perguntaram para Jesus, um dos discípulos: mestre, até quando devo perdoar? 70 vezes 7. 70? 7 vezes, 7 não, 70 vezes 7. Mas não é 490 não, não é isso a conta que dá, né? 7 tem a ver com totalidade. Até quando você deve perdoar? Sempre. Todas as vezes que ele precisar de perdão. Só a humildade pode nos fazer viver assim. Só a mansidão pode nos fazer viver assim. Só a longanimidade pode nos fazer viver assim. E quando você junta tudo isso, aí é possível viver em comunhão uns com os outros. E a minha oração é para que essa característica seja dessa igreja, e que ela conte com a simpatia de todos que vão chegando. Quero dizer para você, meu irmão visitante, isso é importante para nós. Muito importante para nós. Aqui na igreja você só vai perder aqui para a palavra de Deus. O resto, você está no lucro. Nós queremos que você venha aqui e encontre uma igreja que você vai encontrar abraço, sorriso, ajuda, auxílio, encorajamento, proteção, andar em comunhão. Essa é a primeira prática da igreja que vive para a glória de Deus. Amém.